Você pode achar que chegou ao fundo do poço. Mas e se esse for exatamente o lugar onde Deus começa a cumprir o propósito da sua vida? Bem-vindo ao propósito da semana. Hoje vamos refletir sobre uma das histórias mais inspiradoras da Bíblia, o fundo do poço de José. Parece impossível acreditar no propósito de Deus quando tudo está dando errado, quando as portas se fecham, quando pessoas em quem você confiava o abandonam, quando os sonhos que Deus colocou em seu coração parecem cada vez mais distantes. Nessas horas, tudo o que conseguimos enxergar é a escuridão. Mas a história de José nos ensina uma verdade que pode transformar completamente a maneira como enfrentamos as nossas dificuldades. O poço nunca foi o destino de José. Era apenas uma etapa do caminho. José era apenas um jovem quando Deus lhe deu sonhos extraordinários. Sonhos que revelavam que um dia ele seria levantado para uma grande missão. Mas aqueles sonhos despertaram a inveja de seus próprios irmãos. Eles passaram a odiá-lo. E um dia, quando tiveram a oportunidade, decidiram acabar com a sua história. Sem piedade, arrancaram sua túnica, símbolo do amor de seu pai, e o lançaram dentro de um poço seco. Imagine aquele momento. O silêncio, a dor da traição. José olha para cima e vê os rostos de seus próprios irmãos desaparecendo. Talvez ele tenha gritado por socorro, talvez tenha perguntado, por quê? Mas ninguém respondeu. Você já viveu algo parecido? Talvez não tenha sido um poço de pedras, mas um poço de decepções, de enfermidades, de dificuldades financeiras, de abandono, de portas fechadas. Há momentos em que sentimos que fomos esquecidos por todos. E às vezes até pensamos que Deus também nos esqueceu. Mas existe uma diferença entre estar sozinho e ser abandonado por Deus. José estava sozinho, mas Deus continuava com ele. Enquanto José enxergava apenas um poço, Deus já contemplava um palácio. Enquanto os irmãos pensavam que estavam encerrando uma história, Deus estava apenas escrevendo o primeiro capítulo de um propósito muito maior. É exatamente assim que Deus trabalha. Nós enxergamos o presente. Ele vê o futuro. Nós vemos lágrimas. Ele vê crescimento. Nós vemos perdas. Ele vê preparação. Depois do poço, José foi vendido como escravo. E talvez alguém pensasse, agora acabou de vez. Mas não, porque quando Deus está conduzindo uma história, até aquilo que parece atraso faz parte do caminho. Na casa de Potifar, José trabalhou com excelência, mesmo sendo escravo, mesmo longe da família, mesmo vivendo uma realidade completamente diferente daquela que sonhou. Ele permaneceu fiel e Deus o prosperava. Então veio mais uma injustiça. José foi acusado de um crime que nunca cometeu. Foi preso. Mais uma vez, tudo parecia perdido. Você percebe como seria fácil desistir? Primeiro o poço, depois a escravidão, agora a prisão. Quantas pessoas abandonariam a fé nesse momento? Quantas diriam, Deus se esqueceu de mim? Mas José continuou confiando, porque a fé verdadeira não depende das circunstâncias. Ela depende da certeza de que Deus continua no controle. Talvez seja exatamente isso que Deus queira falar ao seu coração hoje. Você está olhando para a prisão, mas Deus está olhando para o palácio. Você está contando os dias da dor. Deus está preparando o dia da resposta. Existe um detalhe impressionante na história de José. Nenhuma das dificuldades conseguiu impedir o propósito de Deus. Nem a inveja, nem a traição, nem a escravidão, nem a prisão. Porque quando Deus determina um propósito, ninguém pode anulá-lo. Chegou o dia em que Faraó teve sonhos que ninguém conseguia interpretar. Foi então que lembraram de José, aquele homem esquecido na prisão. Em poucas horas, tudo mudou.
José saiu da prisão diretamente para a presença do homem mais poderoso do Egito. O prisioneiro tornou-se governador. O escravo tornou-se autoridade. O rejeitado tornou-se instrumento de salvação para uma nação inteira. Perceba uma coisa: Deus não apenas tirou José do poço, Deus deu sentido ao poço. Sem o poço, não haveria escravidão. Sem a escravidão, não haveria prisão. Sem a prisão, José nunca conheceria as pessoas que o levariam diante de Faraó. Tudo fazia parte do plano, até aquilo que parecia não fazer sentido. Talvez seja isso que você precise ouvir hoje. O problema que está fazendo você chorar pode estar preparando o milagre que fará você testemunhar amanhã. A oração que parece não ter resposta ainda está sendo trabalhada por Deus. O silêncio de Deus nunca significa ausência. Muitas vezes significa preparação. Quando olhamos para trás, percebemos que Deus nunca perdeu o controle, nem por um segundo. José compreendeu isso quando reencontrou seus irmãos. Eles esperavam vingança, mas encontraram perdão. E José declarou uma das frases mais profundas de toda a Bíblia: "Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem para realizar o que hoje vemos, a preservação de muitas vidas." Essa é a diferença entre os planos dos homens e os planos de Deus. Os homens podem tentar destruir, mas Deus transforma a destruição em propósito, transforma lágrimas em testemunho, transforma feridas em cura, transforma o fundo do poço em plataforma para cumprir sua vontade. Talvez hoje você esteja vivendo o capítulo mais difícil da sua história, mas lembre-se de José. Se Deus ainda não encerrou a sua história, então o poço também não é o seu destino. Continue confiando, continue orando, continue permanecendo fiel, porque o mesmo Deus que esteve com José continua caminhando ao lado daqueles que confiam nele. E pode chegar o dia em que você olhará para trás e perceberá que o lugar onde mais chorou foi exatamente o lugar onde Deus começou a construir o maior propósito da sua vida. Nunca se esqueça desta verdade. O fundo do poço de José não foi o fim da sua história, foi o início de um grande propósito. Antes de encerrar, quero deixar esta canção para lembrar que, assim como aconteceu com José, Deus ainda transforma o fundo do poço em um lugar de propósito. Ouça esta mensagem e deixe que ela fortaleça a sua fé. Pai, às vezes eu não entendo o caminho, nem porque as lágrimas insistem em cair. Os sonhos que um dia colocaste em meu coração parecem tão distantes de se cumprir. Quando tudo ao meu redor é silêncio e a esperança parece se esconder, mesmo sem enxergar teus planos, eu escolho em ti permanecer. Se o poço faz parte do caminho, eu não vou desistir, pois sei que tu estás comigo mesmo quando eu não consigo
Ensina-me a esperar teu tempo, sem deixar a fé morrer. Mesmo quando tudo diz desista, escolho em ti permanecer. Se portas se fecharem diante de mim, eu não vou retroceder, porque nenhuma promessa tua deixará de acontecer. O que os homens chamaram de derrota, tu transformas em vitória. O que parecia o fim da estrada é o começo de uma nova história. Tu és especialista em fazer florescer aquilo que o mundo inteiro já deixou de acreditar. Se eu estiver no fundo do poço, tua mão vai me alcançar. O Deus que levantou o José também vai me levantar. Meu futuro está em tuas mãos, nada pode impedir. Se o Senhor começou a obra, ela vai se cumprir. Eu descanso em ti, eu confio em ti. Mesmo no vale, mesmo no silêncio, porque o fundo